cada vez mais. O Flamengo é o atual da vez, mas tudo pode mudar em um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, quando qualquer erro pode custar, e custar caro. Aí a classificação, o Flamengo lidera 40 pontos com um jogo a menos. Botafogo 40, Palmeiras 36 com tabela cheia. E aí dois times que estão de olho no topo e com uma rodada a menos. 36 pontos Fortaleza, Cruzeiro 35. Aí São Paulo 32, Bahia 32 com 18 jogos, ou seja, 2 jogos a menos. Atlético Paranaense, Galo, os dois com 28, Red Bull Bragantino 25. Na segunda página tem o Vasco da Gama com 23, Criciúma 21, Juventude 21. Olha o Internacional em 20 pontos, mas com 5 jogos. É quem tem menos jogos, né? O Internacional. O Corinthians tem 19 pontos, tabela cheia. Grêmio, 18, está fora do Z4 e com 2 jogos a menos. Vitória com 18, Cuiabá 17, Fluminense 17 e o Atlético Goianiense com tabela cheia com apenas 12 pontos ganhos. A gente vai agora, Fã do Esporte, debater esse topo da tabela e vamos esmiuçá-lo, começando com o líder, o Flamengo. O nosso assunto é Flamengo, mas Palmeiras e Botafogo e já também Fortaleza e Cruzeiro, colocando as barbas, as garras de fora. As barbas de molho, os outros é que tem que colocar. Eles colocam as garras para fora. Tudo bem, Zupac? Boa noite. Tudo bem, Felipe Mota. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Ao fã e à fã do esportes. Tem Olimpíada rolando, mas tem Campeonato Brasileiro num momento muito importante, porque não só o campeonato entra na sua segunda metade, como você falou, disputado, mas as Copas trazem um impacto muito grande no campeonato também. Para você também, meu boa noite, André. E já começa esse debate agora no viés rubro-negro. Chega a liderança, um jogo a menos que Botafogo e que Palmeiras. Queria que você falasse um pouco do Flamengo. Pois é, boa noite a todos. O Flamengo foi o grande vencedor da rodada, por causa da posição dele na tabela. Dá para dizer que o Grêmio também, né, desfrutou de uma ótima rodada com o seu próprio resultado, somado ao que aconteceu nos outros jogos das equipes que estão ali. Então o Grêmio começa a vislumbrar uma posição melhor, e eu sei que o assunto é o Flamengo, mas a diferença de jogos é importantíssima, né, porque o Grêmio já está fora e ainda tem 2 jogos a fazer. Sim. O Flamengo também tem jogos a menos e não poderia deixar de vencer ontem, porque no sábado o Cruzeiro fez uma excelente partida no Rio de Janeiro e ganhou do Botafogo, e aconteceu um dos resultados mais surpreendentes do campeonato até agora, que é a vitória sobre o Palmeiras aqui em São Paulo. O Palmeiras perde 2 vezes seguidas, algo que não acontecia há muito tempo, perde no seu estádio o que não acontecia há quase um ano, não era isso? 20 e tantos jogos, né? O Palmeiras não perdia no Allianz Parque. E o Flamengo jogou depois do que todo mundo, numa circunstância da rodada. Já houve momentos em que essa ordem, óbvio, se inverteu. E quem faz a tabela precisa estar atento a isso, porque tudo indica que essas equipes vão disputar o título. E essa questão de uma marcando a outra e o que está acontecendo nas outras partidas deve prosseguir até que alguém descolhe para cima ou para baixo, não sei. Acredito que todo mundo tem potencial para ficar próximo ali. Mas o Flamengo é uma equipe que, pelo elenco que tem, sempre é cobrada por mais. E embora a partida de ontem não tenha sido uma coisa maravilhosa em termos de encantamento, achei que o primeiro tempo foi mais do que bom. A gente conversava sobre isso ontem no Linha de Passe. Jogadores decisivos atuando em alto nível. De Arrascaeta voltou da seleção num nível muito parecido com o que ele normalmente tem. Então essa questão de estar tanto tempo na seleção, e aí o Gustavo me lembrou, ele não jogou tanto assim, mas também não sofreu com perda de ritmo. Então ele está num momento que parece muito bom pela segunda rodada seguida. E o Flamengo fez um resultado que precisava, porque a oportunidade que a tabela deu era muito boa para deixar passar. E agora essas equipes têm jogos no meio de semana em que os treinadores vão ter que entender quem está à disposição nas melhores condições. E aquilo que a gente conversava há um tempo atrás, a respeito das escolhas das comissões técnicas, quem vai poupar, quem não vai, que prioridade vai ser distribuída, né, para cada campeonato. Eu entendi que o Abel Ferreira tirou o pé do acelerador na escalação do Palmeiras, porque ele imaginou que com o time que foi para campo seria suficiente para o Palmeiras ganhar o jogo. E deveria ter sido mesmo. Sim. Né?
Deveria. Não foi, o Palmeiras perdeu, um resultado diferente do que todo mundo esperava. E quem se deu muito bem, porque mereceu, foi o Flamengo. Zupac, ainda sobre o Flamengo, a gente tem aí a tela colocando a tarja, né? Se mostra consistente com o Tite, acho que isso é inegável. Não acho que seja um volume grande de torcedores que gostaria de ver um futebol mais bonito. Nesse jogo ninguém falou nada, mas nos anteriores sim, com aqueles gols no fim do Gabigol, a assistência que ele deu para o Carlinhos. Você acha que é algo que vai ser difícil o Tite se livrar, até pelo histórico dele, de times pragmáticos? Porque me parece uma campanha muito boa, absurdamente boa, até pelo equilíbrio. Mas essa coisa do futebol bonito, vistoso, é algo que parece que sempre vai aparecer de quando em quando. E tem um viés da história recente, né? O Flamengo vencedor, ele foi construído nessa era através de um time que tecnicamente sempre foi superior aos demais, com jogadores com potencial para realizar um jogo muito bonito. Mas aí a gente vai para o outro lado da história. Existem os dois lados da história, né? Então, para o Flamengo fazer jogos que encantem o seu torcedor, duas coisas precisam acontecer. O Flamengo estar muito bem e a diferença dele para o rival, para os rivais do campeonato, ela ser abissal. E aí a gente volta para a coletiva do Tite, quando ele fala sobre o campeonato. E a gente volta para um tema que a gente tem falado aqui sistematicamente. Embora o Flamengo seja um time muito forte, a diferença entre ele e os demais, ela não aumenta, ela diminui, porque os times estão melhorando. Né? Então, assim, no histórico, sempre lembrado, ano de 2019, que foi quando, de maneira quase que definitiva, o rubro-negro passou a exigir que o Flamengo vença dando espetáculo, o Flamengo dava espetáculo, porque ele vivia a sua melhor forma. E tinha poucos concorrentes no trabalho avançado. Tinha o Palmeiras no período de transição, tinha o Santos nas mãos do Sampaoli, que era um time que jogava muito bem, mas não era um time que competia com o Flamengo, e tinha muito pouco. Então a gente tinha o Flamengo ali e os demais muito abaixo. Isso produzia um espetáculo, uma diferença gritante, a ponto de parecer que o Flamengo praticava outro esporte. Né? Ou os demais praticavam outro esporte. O Flamengo praticava um futebol, um belíssimo futebol. As coisas mudaram. O futebol brasileiro está melhor. As equipes estão mais niveladas. Então é mais difícil alguém sobressair como o Flamengo sobressaiu. Mas o torcedor, ele entende pouco isso, porque ele quer ver o Flamengo pela cultura do clube. Isso não foi... Essa exigência pelo futebol bonito não é de agora, ela é do DNA do rubro-negro. Mas ela foi, para essa geração, muito marcada dos últimos 5 anos. Talvez isso não aconteça da maneira que se espera, mas o Flamengo, ele caminha dentro dos padrões do seu treinador. Assim, hoje eu vejo o Flamengo, o campeonato brasileiro do Flamengo é o campeonato brasileiro de um time do Adenor Leonardo Bach. É um campeonato de um time do Tite. E é um campeonato bastante disputado. E o Flamengo venceu a semana, o Flamengo não venceu a rodada. É isso. O Flamengo venceu os 2 jogos da semana, em que o Palmeiras, assim como o Flamengo, enfrentou 2 times lá de baixo, e o Palmeiras não venceu ninguém. Perdeu do Fluminense e perdeu do Vitória. E o Botafogo pegou um jogo duríssimo contra o São Paulo e empatou. Pegou um jogo duríssimo contra o Cruzeiro e perdeu. Então o Flamengo venceu a semana. O campeonato tem alguns divisores de água, algumas grandes armadilhas do campeonato. Sim. A Copa América era uma armadilha do campeonato. O Flamengo passou bem pela Copa América. E a próxima? O agosto maluco é outra armadilha do campeonato. É isso. E o Flamengo chega para o agosto maluco num recorte pequeno melhor que os demais, e em vantagem no campeonato. A ver como que ele vai se desenrolar. E essa